20 anos. Gosto muito dessa parte de microbiologia hospitalar e, em vista disso, tenho atuado bastante, não só na área acadêmica, mas também na parte de pesquisa, sempre com foco em resistência bacteriana. Então, é um assunto hoje que a gente vai conversar, enfim, que eu tenho uma aproximação bastante grande. A gente vai falar hoje sobre resistência bacteriana e o seu impacto no contexto hospitalar. Na verdade, a gente vai falar de uma forma bastante abrangente de como a resistência bacteriana impacta, né, nas nossas rotinas. Claro que o enfoque vai ser um pouco mais hospitalar, mas a gente vai ver também que é importante, do ponto de vista hospitalar, olhar o que está acontecendo também em outros ambientes. Então, como o Thiago havia comentado antes, esse olhar que a gente vai ter para as outras áreas e como elas impactam também na questão hospitalar é de fundamental importância e talvez seja o principal diferencial do nosso curso, do curso de pós. Tá? Bom, vamos lá. A resistência bacteriana, então, ela é um problema crescente e global, né? Ela não é somente um problema meu, não é somente um problema local, né? Haja vista que a Organização Mundial da Saúde tem reportado nos últimos anos a grande preocupação com essa crescente disseminação da resistência, né? Inúmeros fatores podem contribuir, né, pessoal, para o desenvolvimento de resistência, mas, sem dúvida alguma, aquela que leva a uma pressão seletiva, que estimula não só o surgimento de novos mecanismos de resistência, mas também a sua disseminação, é, sem dúvida alguma, o uso indiscriminado, e, no caso, o mau uso de antimicrobianos. Então, saber a forma correta de abordar o uso de antimicrobianos, hoje, é um fator crucial em todos os processos. Não diria não somente na questão hospitalar, mas também em todas as áreas de abrangência de uso de antimicrobianos. Tá? A disseminação da resistência, ela é tida como rápida e silenciosa. Rápida porque a gente vai ver mais adiante que tem mecanismos moleculares que facilitam a sua disseminação nos diferentes tipos de ambientes. Tá? E silenciosa por quê? Porque nós tínhamos até então um olhar muito voltado para a área laboratorial hospitalar, né? E a gente viu, por exemplo, que alguns mecanismos de resistência que começavam a aparecer no ambiente hospitalar, eles já existiam na natureza, eles já existiam em outros nichos, como, por exemplo, o nicho animal, no campo da veterinária, ou na área ambiental, né? Então, essa disseminação silenciosa se dá muito por conta de um descuido nosso nesse sentido. Não à toa que, atualmente, hoje é reconhecido que a disseminação da resistência, a presença da resistência, ela também está em nichos não humanos, né? Como eu disse, no ambiente animal, no nicho animal, onde a gente pode destacar a área da veterinária, e também na ambiental, né? Como, por exemplo, na agricultura. E todo esse complexo de nichos, digamos assim, tem a sua importância. Então, por isso, hoje em dia, a gente tem um conceito um pouco diferente, que é o que a gente chama de One Health, né? Que poderia ser traduzido como um conceito de saúde única, porque todos esses campos estão interligados, né? E um descuido em um campo, por exemplo, pode impactar muito num outro campo, né? Então, só para citar como exemplo, a gente teve aí a emergência, por exemplo, de um gene bastante documentado, que foi o gene MCR1, que é um gene que denota resistência à polimixina. Então, quando nós notamos ele em ambiente hospitalar, a gente se perguntou, mas por que a gente tem esse gene de resistência aqui se quase a gente não usa polimixina? Aí, na verdade, né, buscou-se, avaliou-se e viu que, na verdade, ele estava amplamente disseminado no ambiente animal. Ele era utilizado, a polimixina era um antibiótico usado como promotor de crescimento animal. E isso estimulou, então, o desenvolvimento desse mecanismo de resistência, que, por sua vez, começou a também aparecer no ambiente hospitalar. Então, esse cuidado mais amplo, mais geral, hoje ele é fundamental para a gente ter nos nossos protocolos como uma medida para inibir, né, o desenvolvimento e a disseminação da resistência.
Então, aqui é um relato da Organização Pan-Americana de Saúde, né, reforçando que os micróbios, os micro-organismos resistentes aos antimicrobianos não estão somente nas pessoas, mas também animais, alimentos e em todo o meio ambiente, né? Então, isso reforça ainda mais essa preocupação que a gente tem que ter com esses outros nichos, né? Particularmente o ambiental. E, como eu disse, essa disseminação de resistência, os mecanismos de resistência estão em estruturas moleculares que facilitam a disseminação. Então, esse intercâmbio da resistência de um nicho para outro, isso se dá de uma forma muito fácil. Então, é um grande desafio para nós hoje, não só entender esses diferentes nichos, como também estabelecer protocolos para que a gente barre essa disseminação entre eles. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Tudo bem? Ok. Então, tá bem. Vamos lá. Entender e reconhecer os mecanismos de resistência, eles são fundamentais, particularmente para que tópicos? Num primeiro momento, são cruciais para a terapia, e aí do ponto de vista estritamente hospitalar. Então, eu preciso identificar corretamente e reconhecer um mecanismo de resistência para que a terapia antimicrobiana seja ajustada e para que eu tenha um efeito terapêutico desejado. Tá? Por que eu preciso reconhecer mecanismos de resistência? Para a questão dos novos agentes antimicrobianos. Então, eu já tenho novos agentes antimicrobianos e eu quero saber como utilizá-los de forma mais correta. Então, eu não posso queimá-los, né, com uso inadequado, por exemplo, não detectando o mecanismo de resistência. Então, a presença do mecanismo de resistência hoje, ela é crucial que a gente detecte para que a gente possa estabelecer protocolos mais adequados para usar esses novos agentes antimicrobianos, tá? E também para estabelecer protocolos de estratégias e controle de combate. Então, se eu não entender qual é o fluxo de disseminação, eu não vou conseguir estabelecer protocolos que contenham a disseminação desse mecanismo, certo? Mas o que é a resistência bacteriana propriamente dita, né? A resistência bacteriana é um processo natural, né? Então, quando eu falo bacteriana aqui, eu me refiro à resistência microbiana, porque também se estende a fungos e também se estende a vírus, né? Então, é um processo natural evolutivo, no qual o micro-organismo, em presença de um componente X, ele vai tentar desenvolver mecanismos para que ele possa resistir naquele ambiente em que está esse componente X, né? Para isso, ele larga a mão de alguns mecanismos de adaptação e dos mecanismos de resistência propriamente ditos, tá? Por que eu separei ali mecanismos de adaptação e mecanismos de resistência? Porque, embora eles possam levar a um mesmo resultado final, eles têm, na sua premissa preliminar, mecanismos diferentes, né? Por exemplo, os mecanismos de adaptação que estão enunciados ali embaixo, efeito do inóculo, tolerância, biofilme, na verdade são mecanismos que os micro-organismos largam mão, não para uma resistência propriamente dita, mas são mecanismos de adaptação do micro-organismo no ambiente e que levam a uma certa resistência, né? Por exemplo, é bem estabelecido o efeito inóculo. O efeito inóculo nada mais é do que uma quantidade maior de micro-organismos, eu tenho mais carga microbiana presente naquele meio, e, obviamente, quanto maior a minha carga microbiana naquele meio, mais facilmente ela vai resistir. Ela não vai resistir porque ela tem um mecanismo de resistência, mas ela vai resistir porque ela tem uma população maior, né? Vocês entendem que não é um mecanismo de resistência, mas é um mecanismo de adaptação que leva à resistência, né? Também é um mecanismo de tolerância. Na verdade, é uma modificação do metabolismo microbiano, que, como ele tem uma diminuição do metabolismo basal, isso vai acarretar num menor efeito do antimicrobiano. Porque muitos dos antimicrobianos utilizados, eles têm como via de ação influenciar na rota metabólica. Ora, se o microorganismo já tem uma rota metabólica reduzida, a ação do microorganismo também vai ser reduzida. A ação do antimicrobiano também vai ser reduzida. Então, também é um mecanismo de adaptação que leva a uma resistência.
Mas então o micro-organismo ele reduziu o seu metabolismo basal para ser resistente? Não necessariamente, ele pode ter reduzido o metabolismo basal, porque naquela condição ambiental onde ele está, é um ambiente inóspito, ou tem pouca composição nutricional, ou a atmosfera o ar atmosférico não é adequado, então isso faz com que ele reduza o seu metabolismo para sobreviver. E essa redução de metabolismo também leva a um aumento da resistência, né? Uma questão que é bastante importante, e particularmente e fundamentalmente do ponto de vista ambiental, que é o desenvolvimento de biofilme, que é uma formação de uma comunidade microbiana que se estabelece particularmente sobre superfícies inatas, né? Isso faz com que aqueles micro-organismos no biofilme consigam resistir a um ambiente mais hostil, né? E eles têm também a capacidade de apresentar resistência antimicrobiana por uma barreira física, literalmente, né? O antibiótico tem uma grande dificuldade de penetrar no biofilme e atingir as células microbianas que lá dentro estão, né? Então, é uma grande dificuldade para nós, do ponto de vista ambiental, a erradicação de biofilme quando ele está presente, né? Sem falar do impacto que ele pode ter. Então, ali nesse biofilme, eu posso ter uma comunidade microbiana que apresenta um certo mecanismo de resistência e, por conta de estar em biofilme, aquilo ali acaba representando um reservatório de resistência que pode vir a se disseminar para outros nichos, né? Então, assim, fora os mecanismos de resistência que a gente vai ver mais adiante, propriamente ditos, a gente tem esses mecanismos de adaptação microbiana que podem influenciar também nessa questão da resistência. Bom, com relação aos mecanismos de resistência propriamente ditos, é importante que a gente saiba que existem 4 principais tipos, né? O primeiro deles, que seria a questão da permeabilidade de membrana, tá? Então, assim, o antibiótico, para ter a sua atividade, ele permeia pela membrana celular da bactéria através de canais proteicos que são chamados de porinas, né? Então, uma vez que a bactéria, na sua membrana, reduz esses canais proteicos, eu vou ter menos canal para penetração no antibiótico, né? Tendo menos canal, então menos antibiótico vai penetrar, ou nenhum vai penetrar, e a partir daí eu vou ter, então, uma resistência. Esse mecanismo de resistência, por si só, ele já é capaz de conferir altos níveis de resistência, tá? Tudo bem? Bom, é um exemplo desse mecanismo, por exemplo, espécies de Pseudomonas aeruginosa, que são resistentes a imipenem, podem ser resistentes por impermeabilidade, Enterobacter cloaceae, a cefepima, Klebsiella pneumoniae, em ciptazidima. Esses são alguns exemplos, na verdade existem inúmeros outros exemplos, tá? Talvez os mais comuns. Um segundo mecanismo também bastante importante é aquele que se faz através de bombas de efluxo, tá? Bombas de efluxo é um sistema complexo de proteínas que ficam localizados também na membrana. Na verdade, as bombas de efluxo, na sua grande maioria, elas têm uma outra função primária, mas elas indiretamente também dão resistência. Então, elas são carregadoras de próton ou de alguns íons, só que quando elas fazem esse carregamento de prótons e íons, elas também carregam a molécula de antibiótico para fora. Então, as bombas de fluxo funcionam. O antibiótico consegue penetrar através das porinas, né, para o meio intracelular, e aí essa bomba de fluxo pega esse antibiótico que lá dentro está e joga de novo de fora para o meio extracelular, ok? Esse é um mecanismo de resistência que, embora bastante eficiente, ele demanda um gasto energético do micro-organismo muito grande. Então, por esse gasto energético muito grande, é um mecanismo que, por si só, ele não denotaria altos níveis de resistência, tá? Mas o que acontece é que a gente vai ver, muitas vezes, que a bomba de efluxo está associada também a outros mecanismos de resistência. Então, invariavelmente, a gente consegue ver aí altos níveis de resistência a algum grupo de antimicrobianos por conta dessa sobreposição de mecanismos. É um exemplo clássico, por exemplo, de bomba de fluxo,
a bomba Max-ABO-PRM em Pseudomonas aeruginosa com relação ao imipenem. Um terceiro mecanismo de resistência, bastante importante, é a modificação do sítio-alvo do antibiótico, né? A relação do antibiótico com seu sítio ativo é uma relação de chave e fechadura, é uma relação bastante específica, né? Então, imaginem que se o alvo do antibiótico modificar na sua estrutura conformacional, a ligação do antibiótico a ele já vai ser diminuída, ou até mesmo inexistente, fazendo com que a bactéria se torne resistente, porque o antibiótico não consegue mais se ligar no seu sítio ativo, né? Esse mecanismo de resistência ele é muito eficiente, de forma que só ele já é capaz de denotar altos níveis de resistência antimicrobiana, né? É de se notar que esse mecanismo, a alteração do sítio-alvo, particularmente a alteração de umas proteínas chamadas PBPs, ou proteínas de ligação à penicilina, são os principais mecanismos de resistência, por exemplo, em bactérias gram-positivas, né? Então, poderia citar como, por exemplo, a proteína de ligação penicilina 5 em Enterococcus faecium, que denota resistência à ampicilina, e a PBP2A, a famosa PBP2A, que é a responsável pela resistência à oxacilina em isolados de Staphylococcus, né? Então, aqui compõe o chamado MRSA. Um quarto mecanismo de resistência seria pela produção de enzimas, ou produção enzimática, que elas têm uma atividade de clivar o antibiótico no seu sítio ativo, tornando eles inativos, né? Essa produção enzimática também, por si só, é um mecanismo de resistência altamente eficiente, né? Particularmente em bacilos gram-negativos, e por si só esse mecanismo já consegue conferir altos níveis de resistência, né? Como eu disse, entre os gram-negativos se compõe um dos principais, se não o principal mecanismo de resistência. Então, só para citar exemplo, uma enzima que é chamada de SHV1, produzida em amostra em isolados de Klebsiella pneumoniae, que denota resistência à ampicilina. Ou ainda as chamadas AACs, né, que são enzimas modificadoras de aminoglicosídeos, que conferem resistência a toda a classe dos aminoglicosídeos. Tá? Ainda de saber, pessoal, que a gente pode ter dois mecanismos de resistência. A chamada resistência inata, natural ou intrínseca, e a chamada resistência adquirida. O que é importante saber? A resistência natural ou intrínseca é aquela baseada nas características genéticas ou funcionais naturais da bactéria. Ou seja, a resistência natural ou intrínseca é aquela que nasce com a bactéria, porque ela é inerente àquela espécie bacteriana, né? O que eu tenho como consequência disso? Que eu não preciso da exposição dessa bactéria a uma exposição prévia a um agente antimicrobiano para estimular essa resistência, né? Então, é um mecanismo de resistência que independe do uso. Eu sei que aquela espécie de bacteriana tem no seu arsenal molecular a resistência, sempre vai ter a resistência a um determinado grupo de antimicrobiano. Ok? Qual é o impacto disso? Que naqueles isolados, mesmo tipo selvagem, o que é o tipo selvagem? Aquele que não adquiriu nenhum mecanismo de resistência, ele está com o seu DNA original, digamos assim, ele já tem um mecanismo que denota alto nível de resistência, né? E isso é visualizado pelos altos valores de concentração inibitória mínima, para um determinado tipo de antimicrobiano. Então, esse agente antimicrobiano não deve ser considerado para terapia ou sequer para a realização do teste de sensibilidade, tá? Porque eu já sei que aquela espécie é intrinsecamente resistente. Bom, onde eu posso consultar os micro-organismos e suas resistências intrínsecas, né? Então, o documento do EUCAST, que também é o do BRCAST, né? Traduz o documento europeu, tem, na verdade, as resistências intrínsecas, mas que tem agora uma mudada nomenclatura.
A gente não vai encontrar mais como resistência intrínseca, mas sim fenótipos de resistência esperada, né? Então, esses fenótipos de resistência esperada, antigamente chamado de resistência intrínseca, é aquele no qual as espécies são geralmente ou universalmente resistentes. Okay? Então, nesse documento, a gente vai ver, por exemplo, tabelas desse tipo, onde eu tenho discriminado aqui os micro-organismos e aqui os antibióticos na qual esses micro-organismos são intrinsecamente resistentes, ou no qual se espera que eles sejam resistentes, né? O fenótipo de resistência deve ser observado. Então, aqui só para citar como exemplo, quem é de laboratório sabe isso pela quantidade de vezes que vê na bancada ou na rotina. Espécies, por exemplo, de Klebsiella pneumoniae, que fazem parte do complexo Klebsiella pneumoniae, e sua resistência intrínseca à ampicilina, por exemplo, e a espécie Proteus mirabilis. Só um minutinho. Graciane, por favor, estou tentando... Está aberto? Pronto? Pronto. Ok. Ou espécies, por exemplo, Proteus mirabilis, intrinsecamente resistente a nitrofurantoína. Então, Leandro, eu preciso decorar esses resultados? Não, é para isso que servem essas tabelas. Mas é de muito bom tom que tu tenha essas tabelas, né, ao teu lado, quando tu for, por exemplo, fazer a avaliação ou a leitura de um teste de sensibilidade na bancada, né? Bom, com relação aos mecanismos, a resistência adquirida, como o próprio nome já diz, é aquela em que a bactéria não nasce com a resistência, mas ela adquire o mecanismo de resistência. Tá? Essa aquisição da resistência ela pode se dar através de mutação ou através de troca de material genético, que é o mais comum. Então, hoje a gente tem os chamados elementos genéticos móveis que carregam os diferentes mecanismos, os genes de diferentes mecanismos de resistência, né? Então, sabidamente, por exemplo, o plasmídio, que é um DNA extracromossômico, ele pode conter nele genes de resistência. E esse plasmídio, eles são altamente dissemináveis, né, entre as diferentes espécies bacterianas. Ou ainda os transposons, que são sequências de DNA móveis que podem se integrar no DNA bacteriano e, a partir daí, também startar um mecanismo de resistência. Tá? Na verdade, esses dois são todos mecanismos que fazem parte da evolução e da diversidade genética, né? Eles promovem o que a gente chama de plasticidade genética microbiana. Eles fazem com que a bactéria, de uma forma evolutiva, de acordo com a indução que elas podem ter, ou o ambiente que elas estão, possam, a partir daí, expressar diferentes mecanismos para que elas possam sobreviver. Qual é o impacto disso? Esse mecanismo de resistência geralmente acontece por pós-exposição, então ele é estimulado pelo uso de antimicrobianos, né? E como eu já havia comentado, eles são mecanismos que podem ser altamente dissemináveis por conta de se encontrarem em elementos genéticos móveis, né? Um exemplo disso, os genes que denotam resistência a um grupo de antimicrobianos chamado carbapenêmicos, que são as carbapenemases. E não por isso, né, não por à toa, é um dos maiores problemas hoje no que tange a resistência bacteriana, por serem altamente dissemináveis. Então, pessoal, esses mecanismos de resistência, nomeadamente esses 4 que eu disse, todos eles podem, né, em maior ou menor grau, particularmente a produção enzimática, serem carreados por elementos móveis de resistência, né, que são os plasmídios, e por isso que a gente tem observa a grande disseminação dos mecanismos de resistência. Bom, mas por que essa resistência se dissemina? Por que ela vai parar em plasmídio? Bom, porque ela sofre uma pressão do meio externo. E como eu disse lá anteriormente, talvez o maior componente que faça estimular a bactéria se tornar resistente é o uso de um determinado antimicrobiano. Então, apesar de ser um fenômeno natural,
ele é muito provavelmente induzido, ou maior induzido, quanto mais for o uso de antimicrobianos. Então, a grande preocupação hoje com relação ao uso de antimicrobianos não é o não usar, mas sim o usar ele de forma correta, né? É o que a gente, na verdade, não está batendo. Né, que tem dados, por exemplo, que mostram que cerca de 80% dos antibióticos receitados são receitados sem necessidade. Então, não tinha uma indicação clínica clara para ser utilizado antimicrobiano. E isso só faz promover o surgimento de resistência e a sua consequente disseminação. Né? Então, foi essa época, como diz aqui nessa charge, que eu gosto bastante, né? O que você daria para um homem que já tem tudo? Né? Antibióticos. Isso não pode mais ser assim. Bom, segundo os relatos da Organização Mundial da Saúde, a resistência antimicrobiana é uma problemática bastante importante, é uma das principais ameaças à saúde pública em todo o mundo. Então, existem hoje numerosas reportagens, né, para que as pessoas tomem consciência disso, que pode ser uma das causas de mais morte, por exemplo, até 2050, se nenhuma atitude for tomada, né? E já é a segunda principal causa de morte no mundo, que é uma pandemia silenciosa, né? A gente tem que prestar atenção para isso. Nesse mesmo relato da Organização Mundial da Saúde, que na verdade é um relatório que foi publicado pela OMS em 2017, não bastasse o aumento da resistência e da disseminação da resistência, é sabido que o nosso fluxo de antibióticos atualmente já se encontra esgotado, né? A gente não tem novos antibióticos previstos, né? E as opções atuais terapêuticas frente a infecções causadas por esses micro-organismos já são, de certa forma, insuficientes. Ainda em 2017, nesse relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde, foi estabelecida uma lista no qual algumas associações de micro-organismos e mecanismos de resistência foram classificados com prioridade crítica, prioridade alta ou prioridade média. E aí vale a pena destacar que, como prioridade crítica, a gente encontra, por exemplo, a Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenêmicos, e enterobactérias resistente a carbapenêmicos e resistente a cefalosporinas de terceira geração, cuja resistência essa é um excelente marcador, por exemplo, para isolados que produzem uma enzima chamada ESPL. Então, a gente vê como grande problemática, com prioridade crítica, micro-organismos que são resistentes aos carbapenêmicos. Né? Por que isso? Porque carbapenêmicos eram considerados até então como os antibióticos de última escolha de terapia, particularmente em setores mais críticos, como UTIs, né, em hospitais, e a gente já tem uma grande prevalência de micro-organismos resistentes a essa classe de antimicrobianos. Então, isso fez com que a Organização Mundial da Saúde voltasse os olhos com mais força, né, tornando esse tipo de resistência, esse grupo de antimicrobianos, de forma prioritária mais crítica. De onde saiu isso? Saiu de um ranking, também de um levantamento da Organização, está no mesmo documento esse da Organização Mundial da Saúde, onde a gente pode ver aqui que os mais prevalentes, aqui destacados em vermelho, flechinha vermelha, são os micro-organismos que apresentam resistência aos carbapenêmicos, enquanto que na flechinha verde aqui destacados os micro-organismos que apresentam resistência a cefalosporinas de terceira geração. E aí lê-se micro-organismos produtores de ESBL. Então a gente vê que quase que metade da lista é composta por ou micro-organismos resistentes a carbapenêmicos ou micro-organismos resistentes a ESBL, produtores de ESBL, resistentes a cefalosporinas de terceira geração. Então, a gente vê que esse grupo característico de resistência é o que mais tem prevalente hoje, particularmente em muitos ambientes, particularmente, sobretudo, na questão do ambiente hospitalar.
Bom, qual é o impacto da resistência bacteriana do ponto de vista hospitalar? Ela tem impacto bastante importante no que tange ao tipo de infecção. Então, são infecções que se caracterizam por serem mais difíceis de se tratar. São infecções que tendem a ter um aumento de desfecho desfavorável, né? Nomeadamente aí, aumento de morbidade e mortalidade. Um aumento do tempo de hospitalização dos pacientes que têm infecções por micro-organismos multiresistentes, um aumento do uso de antimicrobianos, né, como consequência desse aumento do tempo de hospitalização, em muitas vezes, um aumento da pressão seletiva, que na verdade é o uso de antimicrobianos em excesso, que favorece o desenvolvimento da resistência, né, o aumento da taxa de colonização, que também se dá pela pressão seletiva do uso de antimicrobianos, e o aumento de custo. A gente vai ver um pouquinho cada um desses itens. Bom, com relação às infecções serem difíceis de se tratar e o aumento do desfecho desfavorável, né? A gente vai pegar aqui como, por exemplo, uma Klebsiella pneumoniae, que ela é aqui produtora de SBL. Aqui eu não vou entrar em maiores detalhes, mas para quem é da área laboratorial, sabe que quando a gente tem aqui a presença do ácido clavulânico e alguma cefalosporina, se apresentar sinergia entre esses dois componentes, a gente tem aqui um fenótipo que me diz a presença de uma beta-lactamase de espectro estendido, ou seja, SBL, e a gente vê nesse antibiograma aqui, realizado por discodifusão, que as opções terapêuticas passam a ser bem escassas, né? Na verdade, a gente tem aqui como opção terapêutica, nesse exemplo, apenas carbapenêmicos, meropenem e ertapenem. É possível que eu tenha sensibilidade, eventualmente, a alguma cefalosporina, ou mesmo a combinação de beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, como, por exemplo, piperacillina tazobactam, né? Mas será que eu posso usar esse antibiótico em alguns tipos de infecções? Então, essa é uma pergunta que foi feita por esse trabalho, que é o Merino, é um importante trabalho, que ele avaliou o efeito da mortalidade em 30 dias em pacientes que tinham infecção de corrente por Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, produtores de SBL. E ele viu, na verdade, que em pacientes que foram tratados por piperacillina tazobactam, a mortalidade em 30 dias foi de 12%, pouco mais de 12%, e nos pacientes que foram tratados com meropenem, a mortalidade foi pouco menos de 4%. Então, mesmo com uma sensibilidade no meu antibiograma, ou seja, uma sensibilidade in vitro, não é recomendado o uso, por exemplo, de piperacillina e tazobactam em infecções consideradas graves, como infecção da corrente sanguínea. Então, o que isso quer dizer, né, do ponto de vista do impacto da resistência? Primeiro, ela é mais difícil de tratar porque eu tenho limitadas opções terapêuticas, então, muitas vezes, apenas 1 ou 2 grupos de antimicrobianos com atividade, com efetividade, e mesmo assim, dentro deles que podem apresentar alguma eficácia, dependendo do tipo de infecção, ainda eles não são recomendados porque ainda podem ter uma alta taxa de mortalidade como desfecho. Então, a resistência, desse ponto de vista, impacta muito, porque me limita a terapia e também me limita a escolha dentro da terapia possível. Tá? Com relação ao tempo de hospitalização, uso de antimicrobianos e o aumento de custo, eu trago esse trabalho aqui que avaliou a relação entre a resistência antimicrobiana e alguns desfechos, tais como mortalidade, tempo de hospitalização e o custo, né? E avaliou pacientes que tinham, então, cujo processo infeccioso estava relacionado à resistência. A resistência, nesse caso, era causada por uma espécie de Enterobacter, resistente a cefalosporinas de terceira geração, provavelmente o Enterobacter produtor de SBL, e pacientes que não tinham essa resistência. Então, ele comparou com relação ao desfecho mortalidade, que pacientes que tinham resistência tinham um maior óbito, né, uma maior taxa de mortalidade do que pacientes com infecção sem esse tipo de resistência.
Com relação ao tempo de hospitalização, pacientes que tinham infecção por multiresistente, por essa resistência, ficavam mais tempo internados do que pacientes que não tinham esse tipo de resistência. E com relação ao custo, como a gente pode ver aqui, praticamente é o dobro do custo, né? Então, o paciente que tem uma infecção com um multiresistente demanda aí 2 vezes mais o valor do que um paciente que tem uma infecção por um germe não multiresistente. Então, do ponto de vista de desfecho, desfavorável, no caso, mortalidade, tempo de hospitalização e custo, a resistência antimicrobiana tem um impacto muito grande. Olhando agora para a questão da pressão seletiva e para a taxa de colonização, né? O que é a pressão de colonização? É uma estimativa da probabilidade de transmissão de micro-organismos entre pacientes, né? Então, existe uma relação entre o uso de antibióticos e a duração ou o início da colonização. Quanto mais antibiótico se usa, maior a pressão seletiva, maior a chance daquele paciente desenvolver ou ser colonizado por um germe multiresistente. Esse trabalho aqui mostra exatamente isso. Então, aqui a gente tem uma curva no qual um paciente teve uso sistêmico de antibióticos e aqui sem uso sistêmico. E aqui a probabilidade de permanecer positivo, né? Aquele que tem uso sistêmico de antibiótico, ó, a curva demora para cair. Então, ele tem mais probabilidade de se manter colonizado com germe multiresistente do que aquele que não tem uso de antibiótico sistêmico, tá? Então, isso acaba sendo um círculo vicioso, né? Porque se eu uso antibiótico, o paciente fica... quanto maior tempo de hospitalização, maior uso de antibiótico. Maior uso de antibiótico aumenta a pressão de colonização, o paciente se torna colonizado. E a gente sabe, é didaticamente aceito, que antes de tu desenvolver um processo infeccioso com um germe multiresistente, muito provavelmente tu te coloniza com ele antes, né? Então, quanto mais pacientes colonizados eu tenho, provavelmente maior vai ser a minha taxa de pacientes que vão vir a desenvolver um processo infeccioso com esse germe multiresistente, né? Então, a gente vê aqui que a questão do uso de antimicrobianos é muito importante também para que esse círculo vicioso se alimente, né, entre o estado colonizado e infectado, fazendo com que a dinâmica da disseminação de resistência continue se propagando no ambiente, aqui no caso, hospitalar. Bom, o que eu posso fazer do ponto de vista microbiológico ou do ponto de vista estratégico para prevenir a disseminação da resistência? Em primeiro lugar, eu destacaria o conhecimento da epidemiologia, e aí não somente epidemiologia global, que são aqueles relatos, reportes feitos, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde, mas, fundamentalmente, o conhecimento da epidemiologia local, né, do local onde você trabalha, do local do hospital, né, do hospital onde você trabalha, porque isso é muito importante para se estabelecer os protocolos mais adequados para gerenciamento do uso correto de antimicrobianos, né? Do ponto de vista laboratorial, a gente vai ver daqui a pouco que o laboratório tem um papel fundamental nesses protocolos de prevenção de resistência. Eu costumo dizer que o laboratório é o local onde se primeiro visualiza a resistência. Então, por conta disso, ele tem um papel fundamental, não só na sua capacidade em descrever, em diferenciar, em detectar a resistência, mas fundamentalmente reportar isso quanto antes, né, para que as medidas de combate e de controle sejam tomadas com relação à resistência. A questão do stewardship de antimicrobianos, que é fundamental do ponto de vista do uso otimizado dos agentes antimicrobianos, e também entender e estabelecer qual o impacto que tem do micro-organismo no ambiente. Do ponto de vista epidemiológico, né, conhecimento de epidemiologia, do ponto de vista mais global, aqui, por exemplo, é o reporte da Organização Mundial da Saúde, onde a gente vê aqui, por exemplo, que a Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenêmicos, as regiões no mundo com bastante prevalência
Mas o que eu queria destacar aqui são essas informações aqui, ó, que são muito importantes. Primeiro, a Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos tem uma alta taxa de mortalidade, né? Apresenta uma capacidade de transmissão bastante elevada, tem um grande fardo para o sistema de saúde, né, um impacto bastante importante sobre os sistemas de saúde, mas ele tem um impacto na comunidade bastante baixo. Então, não é à toa que a gente normalmente não vê a Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmico, por exemplo, como um causador de infecção comunitária. Então, ele acaba sendo um germe e um mecanismo de resistência, e uma resistência quase que estritamente comunitária, pelo menos até então. Olhando para um outro micro-organismo, aqui já é a Escherichia coli, resistente a cefalosporinas de terceira geração, que é um bom marcador para a presença de ESBL, a gente vê aqui uma prevalência bastante menor, se comparada ao Acinetobacter, né? Mas aqui do ponto de vista das características, ó, ela tem uma mortalidade ainda alta, mas menor, se comparada ao Acinetobacter, tem uma grande capacidade de transmissão, de transmissibilidade, tanto quanto, provavelmente porque os mecanismos de disseminação são plasmidiais, tem um impacto bastante importante também sobre o sistema de saúde, e já passa a ter também impacto comunitário, né? Então, por que eu quero ressaltar essa importância? Que o Acinetobacter, por exemplo, não tem um impacto comunitário, mas a Escherichia coli, produtora de SBL, tem impacto comunitário, porque a gente já vê em alguns estudos, né, que talvez um dos principais mecanismos de resistência presentes na comunidade é a produção de SBL. Então, esse aqui foi um estudo em que se avaliou infecções de trato urinário, e a gente viu que, dentre as beta-lactamases presentes na comunidade, prevalecia SBL. Por que eu quero dizer isso? Que, na verdade, hoje a gente pode ter, de uma forma bem particular, diferenças do ponto de vista de prevalência microbiológica nesses dois ambientes, na comunidade e no hospital. Mas que eu posso ter daqui a pouco, né, no futuro próximo, diferenças com relação a isso, porque essas bactérias elas podem migrar de um ambiente para o outro. E, na verdade, a gente já tem bastante exemplo de situações como essa. A própria Escherichia coli SBL, hoje bastante comum na comunidade, a origem dela, muito provavelmente, não foi na comunidade, mas sim no hospital. Mas hoje já está bastante presente na comunidade. Assim como outros micro-organismos presentes na comunidade, aqui não está colocado, mas, por exemplo, o CA-MRSA, que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, de origem comunitária, como o nome diz, teve origem na comunidade, e em muitos hospitais hoje já apresenta uma prevalência bastante importante, tá? Então, o que eu quero destacar aqui? Saber as diferenças e que existem na comunidade e no hospital, mas que essas diferenças podem não ser tão diferentes daqui a pouco, né? Então, de novo, volta para aquele olhar One Health, né? Que um pode influenciar no outro, e é importante eu saber o que é importante eu monitorar, de tal forma que eu consiga ver se existe uma mudança de prevalência ou se existe uma tendência de disseminação de resistência entre esses diferentes ambientes. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que a disseminação da resistência ela não se dá tão somente pela capacidade do mecanismo de resistência em disseminar, mas sim também pela capacidade de uma espécie bacteriana ou de um clone bacteriano altamente adaptado em se estabelecer no ambiente, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo da Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmico. Na verdade, é um clone de Klebsiella pneumoniae que tem uma grande capacidade de adaptação e evolução. Então, essa Klebsiella pneumoniae, de acordo com estudos feitos, viu-se que era de um tipo, né, sequence type 258, e que apresentava não somente caracteres que denotavam resistência antimicrobiana, mas, sobretudo, características que denotavam a ela virulência bacteriana. Tá? Então, ela tinha fatores de virulência atribuídos. E isso fazia com que ela tenha
uma maior capacidade de adaptação, né? Então, se eu tenho uma bactéria com uma alta capacidade de se adaptar por si só, porque ela é um clone com alta performance, digamos assim, com um mecanismo, aqui esse outro é um outro artigo, que fala de disseminação, e aqui sim do mecanismo de resistência, KPC, né? Pessoal, que KPC não é uma bactéria, tá? KPC é um mecanismo de resistência, é chamado de Klebsiella pneumoniae carbapenemase, e ela tem o nome de Klebsiella pneumoniae porque ela foi descoberta no isolado de Klebsiella pneumoniae. Mas eu posso ter, por exemplo, uma Escherichia coli KPC, ok? Só para... porque ainda existe um pouco de confusão com relação a isso. Então, aqui, a junção de um clone altamente adaptado com um mecanismo altamente disseminável, a gente tem aí a presença de uma superbactéria, né, que a mídia gosta de falar o nome, que seria, então, Klebsiella pneumoniae, por exemplo, produtora da enzima KPC. Então, já tem aqui artigos que mostram a endemicidade, né, a presença endêmica desse clone bastante já estabelecido. Aqui, no caso, eu destaco o Brasil, que tem esse clone de Klebsiella pneumoniae, né, sequence type 258, particularmente produtor de KPC2, na sua grande maioria, mas também 3, que ele está em muitas regiões do Brasil, particularmente em hospitais, bastante já com bastante endemicidade. Bom, do ponto de vista laboratorial, o papel do laboratório de microbiologia ele é fundamental por dois motivos. Primeiro, como eu gosto de falar, ele é talvez o local onde primeiramente é visto a resistência, ou é visualizada a resistência. E é a partir daí, então, que starta todos os outros demais protocolos, né, de comunicação, de protocolo de combate de resistência, protocolo terapêutico, né, seja pelo relato do perfil de sensibilidade do micro-organismo que apresenta esse mecanismo de resistência. Então, o laboratório de microbiologia, hoje, o microbiologista, ele tem um papel fundamental nesse contexto de prevenção de resistência. Como que o laboratório pode atuar? Bom, o laboratório atua de forma a utilizar técnicas, metodologias, né, que supram de forma correta e adequada a capacidade de identificar os micro-organismos, né, e de forma a identificar os mecanismos de resistência que esses micro-organismos apresentam. Tá? O fato é que o laboratório hoje ele é bastante pressionado. Por quê? Porque as metodologias do ponto de vista laboratorial, no que tange a microbiologia, são tempo-cultura dependentes. Então, eu preciso do tempo para que o micro-organismo cresça em meio de cultura viável. Então, eu preciso semear a minha amostra clínica no meio de cultura, eu preciso que essa bactéria cresça no meio de cultura para eu proceder com a identificação e para eu poder proceder também com o teste de sensibilidade. Então, tudo isso aqui é um processo muito custoso do ponto de vista de tempo, né? E talvez, hoje, o que mais a gente luta com relação a isso é termos a possibilidade de, ao mesmo tempo, ter a mesma capacidade diagnóstica, mas no menor tempo possível. Isso é importante não só do ponto de vista clínico, que é o que eu trago o exemplo aqui, porque que é urgente a gente ter um resultado microbiológico? Porque existe uma relação entre demora para instituir uma terapia antimicrobiana adequada e mortalidade. Então, esse estudo aqui avaliou a mortalidade, o impacto de uma terapia antimicrobiana inicial inadequada sobre a mortalidade e infecções por enterobactérias produtoras de SDL. Então, o que a gente vê aqui? Quanto mais demorado for para se instituir uma terapia antimicrobiana adequada, maior a mortalidade. Quanto mais rápido eu tenho essa terapia antimicrobiana adequada, instituída, menor a mortalidade. Bom, como que eu vou
instituir uma terapia antimicrobiana adequada ou inadequada? Bom, mais adequada ela for, quanto mais rapidamente eu souber o perfil de sensibilidade do micro-organismo. Então, daí a importância, do ponto de vista clínico, dos resultados, por exemplo, do laboratório de microbiologia, né? Da mesma forma, do ponto de vista epidemiológico, se faz importante um resultado microbiológico rápido, ágil, para que, por exemplo, os serviços de controle de infecção possam, de uma forma mais rápida, agir com relação aos protocolos de combate e de inibição da disseminação da resistência no contexto hospitalar. Tá? Então, ao mesmo tempo que o laboratório é exigido que faça os testes diagnósticos da forma mais eficaz possível, tanto eficaz ele vai ser, quanto mais rápido ele puder ser também. Então, esse aqui é uma tabela que traz as diferentes possibilidades de teste de sensibilidade aos antimicrobianos no laboratório clínico. Então, a gente tem aqui os chamados testes de sensibilidade antimicrobianos convencionais, que são discodifusão, microdiluição em caldo ou os testes de gradiente em tira. E eu destaquei isso aqui nesse quadro vermelho porque eles são seguramente os mais utilizados nos laboratórios de microbiologia no país e no mundo. Né? A grande desvantagem deles, como eu disse, eles são tempo-cultura dependentes, então eles são os mais demorados dentre os processos possíveis. Né? Eles teriam como vantagem ser métodos de referência, terem maior flexibilidade, não só na manufatura, em fazê-los, mas também na capacidade de detectar mecanismos de resistência. São relativamente baratos, mas tem como principal desvantagem, e aí talvez a grande encrenca com relação a eles, é serem relativamente, aqui está relativamente, eu diria que não é relativo, eles são lentos, né? E talvez por isso a gente sempre tente otimizar, embora continue utilizando eles, otimizar eles com relação a essa grande desvantagem que é o tempo. Então, a gente tem aqui a automação, os testes de sensibilidade direto da amostra clínica, que já tem protocolos para ser feito, por exemplo, de uma hemocultura positiva, os testes de sensibilidade rápidos, né? Aqui também se estabeleceu o teste direto de hemocultura, testes fenotípicos que auxiliam particularmente na detecção de mecanismos de resistência, até chegarmos nos testes genotípicos, né, de biologia molecular, e aí sim, com um tempo de resultado muito mais próximo e talvez com um resultado bem mais utilizável do ponto de vista prático quando se trata de uma infecção grave. Né? Claro que conforme aumenta aqui a questão se diminui, né, a questão do tempo, quanto mais rápido o método, particularmente os moleculares, a gente tem inevitavelmente aumento do custo, então faz parte aí da análise do laboratório, sempre avaliar a questão custo-benefício, para ver se vale a pena ou não, e se adequa às suas necessidades também do ponto de vista hospitalar. Então, para concluir, pessoal, a resistência antimicrobiana é uma preocupação global. Fazer o seu monitoramento e rastrear sua disseminação é hoje crucial nos protocolos para se prevenir e evitar a sua disseminação. O laboratório e a microbiologia, de uma forma geral, é fundamental nesse contexto para exercer sua atividade na identificação, na notificação e particularmente no controle da disseminação. É importante que eu ressalte aqui que o laboratório, e aí não só o laboratório, mas também todos os profissionais que atuam nesse segmento, então sejam eles microbiologistas, médicos, infectologistas, enfermeiros, é importante que isso
seja um argumento de atuação multiprofissional e que todos estejam engajados para que melhor o protocolo seja estabelecido e exercido, e que as técnicas mais acuradas e mais rápidas sejam, de uma certa forma, o quanto antes implementadas para que a gente possa ter um desfecho clínico favorável e um desfecho epidemiológico também favorável. Então, nesse workshop, foram procuradas ser abordadas a questão da problemática da resistência antimicrobiana, o impacto que ela tem na questão hospitalar, particularmente, mas procurei dar também enfoque na importância comunitária, com aquela visão One Health, uma vez que todos esses nichos estão envolvidos, né? As estratégias, algumas das estratégias que a gente pode utilizar para mitigar e evitar a disseminação da resistência, e o papel centralizador aí do laboratório de microbiologia, como talvez norteador ou starter do reconhecimento da resistência. A gente não abordou aqui a utilização de novos antimicrobianos, a utilização de velhos antimicrobianos, os protocolos em que pode ser estabelecido o melhor uso de antimicrobianos, tanto os novos quanto os velhos, a possibilidade de terapia combinada e o que o laboratório quais as metodologias e técnicas a gente pode utilizar para auxiliar nessa informação de uso de terapia combinada, né? Então, hoje a gente tem testes que avaliam o sinergismo e a gente pode estar contribuindo com essa informação. Os métodos tradicionais de identificação microbiana, desde os tradicionais até os mais modernos, ou os que trouxeram maior mudança na rotina, com maior ganho com relação ao tempo, como, por exemplo, o MALDI-TOF. Os métodos de detecção dos diferentes mecanismos de resistência, foram abordados alguns, mas não foram abordados a metodologia em si, e todas as outras técnicas laboratoriais também não, porque, na verdade, não foram abordadas aqui, mas elas vão ser abordadas de uma forma bastante aprofundada no nosso curso, né? Então, eu deixo aqui o convite para que vocês participem junto conosco, para que a gente possa aprofundar de uma forma mais sistemática e de uma forma mais abrangente essas questões do ponto de vista operacional, de técnicas laboratoriais, e como a gente pode melhorar o reporte desses resultados de modo a contribuir para evitar a disseminação da resistência. E, de igual forma, deixo aqui o convite para que vocês sigam acompanhando o segmento desse workshop, com a aula amanhã da professora Camila, que vai falar do stewardship de antimicrobianos, né? E como eu dei uma rápida pincelada hoje, é fundamental hoje para que a gente otimize o uso de antimicrobianos, né? E para estabelecer o monitoramento, a importância do monitoramento ambiental também nesse contexto da resistência antimicrobiana, que vai ser abordado pelo professor Bruno no dia 3, também bem conhecido como depois de amanhã. Tá bem? Eu me despeço aqui, agradeço a presença de todos. Deixo aqui os meus contatos para que vocês possam entrar em contato comigo se tiver alguma eventual dúvida. Por favor, pode entrar em contato, eu respondo assim que puder. Deixo aqui também minha página do LinkedIn, caso seja de interesse, e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado, pessoal. Bom, pessoal, vou olhar aqui o chat se tem alguma pergunta, né? Aqui, Leandro, se tem. Costumo dizer somente as fáceis, por favor. Essa aula vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada, depois eu vou distribuir aqui. E chegou uma pergunta da Júlia. Uma pergunta que é um pouquinho grande. Eu consigo ver a pergunta também? Deixa eu ver. Você quer fechar o slide para deixar só um chatzinho no chat? Ok, vamos lá.
O slide, sim, posso disponibilizar sem problemas. Obrigado, Ana. O Luiz pergunta como funciona a pós. Eu acho que tu pode responder, né, Tiago, mais apropriadamente depois. Sim, a pós basicamente ela é ao vivo, nesse mesmo formato que vocês estão tendo aqui, né, da aula, o contato com o professor, a interação é o mesmo jeito. Tem um grupo do WhatsApp, tem também a plataforma onde estão inseridos os materiais, né? Então você pode assistir a aula de qualquer momento, as aulas ficam gravadas. Eu trabalho esse horário, você pode assistir em outro momento. Então ela é bem flexível nessas questões aí. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Boa tarde, Thalita. Então, eu tinha visto, eu na verdade sou biomédica, microbiologista também, mas eu não fiz a pós-graduação em micro, né? Eu passei logo pro mestrado, mas eu estava pretendendo fazer a pós-micro. E aí, conversando com outro amigo de profissão, ele me disse que uma das regiões do CRBM não iria mais aceitar certificados online de pós. Aí eu queria saber se vocês estão sabendo de algo do tipo, ou então se já viram algo parecido com isso. Na verdade, não chegou isso a Ítalo, né? Isso não tem, porque o certificado ele é o mesmo do presencial, não tem nada falando lá, curso online de pós, não existe. É um curso que vai ter o certificado, ele vai ser assinado pelo reitor da universidade, ele é físico, ele não tem nenhuma menção, então não tem essa distinção se vai ser online ou não. Tem muitas falácias sobre isso, mas não há nada que está falando sobre essa questão, não. A gente tem outros biomédicos fazendo nossas pós-graduações e não tem essas questões referentes a isso, não. Respondendo a Júlia... Desculpa. Pessoal, respondendo a Júlia, enfim, fala da problemática dos antimicrobianos e fala, então, do desenvolvimento de novas formulações que podem vir a atuar de forma eficiente frente aos micro-organismos multiresistentes, né? E, contudo, ela fala da problemática que é de se usar essas moléculas em alta concentração, né? E para poder suplantar essa resistência. E aí a pergunta é se haveria a possibilidade de usá-las, como que a gente pode enfrentar esse problema de usar elas em alta concentração? Júlia, sim, na verdade, a gente tem uma outra vertente de estudo, que não é a antimicrobiana, mas sim de novas moléculas, né? Muitos estudos, desde moléculas de origem vegetal, então tem muitos estudos com plantas, que sim, na verdade, o primeiro passo do estudo, sempre no campo da pesquisa, não ainda na prática clínica, é ver se essa nova molécula pode ter algum efeito, alguma efetividade sobre esses micro-organismos. O que acontece é que muitas delas têm, ou acaba tendo, somente em grandes concentrações, né? Então, a grande problemática, talvez o grande problema inicial dessas avaliações primeiro delas, é a padronização. Então, a gente precisa primeiro padronizar, né, essas metodologias, que muitas vezes não são, na maioria das vezes, na verdade, não são padronizadas. Uma vez que se padronize, procurar efetivamente a ação, o mecanismo de ação dessas moléculas, para depois, então, partir para uma concentração, né? Na verdade, uma grande maioria de substâncias que são ditas com efeito antimicrobiano, quando a gente vai testar elas de forma mais próxima do que a gente conhece, do padronizado, elas acabam não tendo esse efeito, né? Então, acho que a grande problemática é padronizar isso, e depois de um segundo momento, acho que descobrindo que tem realmente efeito, acho que sim, acho que podem ser aplicados.
do ponto de vista clínico, né? Eu acho que também uma das coisas que também impedem é também a questão da toxicidade, né? Eu trabalhei com cinnamaldeído durante o mestrado, atividade antibiofilme, também para fazendo outros tipos de experimentos, né? De atividade antibacteriana. E eu acho que dos maiores impasses também do pesquisador é essa questão da toxicidade. Né? Porque não adianta ter uma atividade boa e, por exemplo, ser tóxico frente a células, né? Enfim. São E a própria questão do biofilme, né, já que tu mencionaste, eu fiz um trabalho com biofilme também ao longo da carreira acadêmica, na verdade foi objeto de estudo do meu doutorado. E a gente viu que, na verdade, muitos antimicrobianos e outras substâncias tinham efeito sobre biofilme, mas a concentração necessária para ter algum efeito teria que ser muito maior do que a concentração, por exemplo, do mesmo antimicrobiano utilizado na forma padrão, né, que é para atingir a concentração sérica. Então, na verdade, a gente vê que são concentrações que ou a gente não atinge em vivo, né, numa condição clínica padrão, ou se a gente atinge essas concentrações, acabam sendo, como tu bem falaste, tóxicas, né? Então, na verdade, fica no campo da pesquisa, né? Eu posso usar o antimicrobiano para erradicar o biofilme, mas clinicamente eu não posso usar. As grandes estratégias, na verdade, e aí vem o ditado aquele, né? Prevenir é melhor que remediar. Então, hoje a gente tem já, do ponto de vista preventivo, né, particularmente do ponto de vista de biofilmes, utilização de substâncias aí em substratos ou no ambiente, né, ou alguns dispositivos médicos, como catéter, no qual tu impregna o material com alguma substância, no qual inibe a formação do biofilme, né? Então, é um passo antes, né, da formação. Na grande maioria das vezes, depois que o biofilme está formado, é muito difícil de erradicar, né? Tanto que a gente fala do ponto de vista infeccioso, que o ideal seria retirar esse material, essa prótese, do que necessariamente tratar. Sim, uma das metodologias, na verdade, algumas metodologias com a parte de biofilme foi justamente em catéter urinário, também como agulha. Então, esses dispositivos médicos que... Aí eu fiz, né, o teste tanto de inibição quanto de erradicação. E realmente a gente sabe que o biofilme tem níveis de formação, né, e existe um nível de formação na qual já é bem mais difícil de retirar. Mas basicamente a pesquisa é isso, né? É um mundo muito bonito, mas que a gente também não sabe qual o resultado do próximo passo. Sim. Costumo dizer também que o resultado negativo também é um resultado, né? A gente precisa fazer a pesquisa para ver que aquele composto ou aquela substância não tem efeito, ou que aquele composto ou substância tem um efeito subinibitório, enfim, não é, a pesquisa nunca é à toa, né? A pesquisa sempre vai nos dar uma resposta, seja ela do ponto de vista prático aproveitável ou não, né? Mas costumo dizer que o não também é um resultado. Vamos ver aqui as outras. Tá, aqui com relação à pergunta da pós. Essa resposta do Elis aí é a questão de habilitação. O que seria isso? Você fez a biomedicina aqui, que é Lenilson, fazer... Professor, como trabalhar a questão das atualizações do BRCAD com novos... O Lenilson pergunta aqui como trabalhar as atualizações do BRCast, né? Que a gente tem aí mudanças de nomenclatura, na verdade já esse sensível aumentar a disposição, que antigamente era o nosso intermediário, né?
ele já não é tão recente, na verdade, né, Lenilson, ele já é bastante, já tem pelo menos uns 3, 4 anos, ou mais, se duvidar. E sim, a gente tem alguma experiência positiva e negativa, que os médicos não entendiam o que era isso, né? E a gente continuava colocando intermediário, e aí causou uma confusão ainda maior. E talvez o que eu possa dizer, do ponto de vista mais prático, assim, é colocar uma nota, né, explicando o que seria o sensível aumentar a exposição, e não coloca o intermediário, talvez nesse primeiro, aliás, não tem mais, tirar o izinho, né, porque eles consideram, muitos médicos, muitos clínicos consideram um I como já um impeditivo do uso do antimicrobiano, então isso talvez acabe limitando ainda mais um antibiótico que poderia, em determinada infecção, ser usado. Mas eu vou aproveitar a tua pergunta e essas questões sobre os documentos do BRCast, como reportar resultado, isso a gente vai ter bastante mais aprofundado durante o curso, na parte que a gente vai falar de antibiogramas. E então, se tu tiver interesse, né, a gente vai estar abordando isso de forma bem mais contundente adiante. É só, Leandro, só um minutinho, a questão do Elis aqui, que ele postou a resolução 3 de abril de 2023. A questão da habilitação. Só explicar uma questão aqui, o que acontece no CREA. Você faz um curso de engenharia, quer fazer pós-graduação em engenharia e segurança do trabalho. Após engenharia e segurança do trabalho, ele te dá uma habilitação, ele te dá um KNAI, te dá uma profissão nova. Quando isso acontece, os conselhos regionais, eles têm que realmente seguir alguns padrões para poder te dar atribuição para você trabalhar ou não, né? Então, tem que verificar, em 2023, vai ter que ver essa portaria, quais são os KNAIs que eles estão atribuindo para a função de biomédico. Então, o biomédico quer fazer, por exemplo, estética. Ele faz a pós-estética. Só que tem que ter aula prática para a parte de estética, senão ele não tem a atribuição e a habilitação para atuar com a parte estética. Então, essa pós-graduação nossa, a gente não está te dando uma nova formação. Você já é biomédico. Na sua formação generalista, você já sabe fazer exames clínicos, já faz o estágio e tudo mais. Porém, a pós-graduação nossa significa aprofundar esses conhecimentos. Você não vai chegar com essa pós-graduação, eu quero uma habilitação para atuar. Não tem uma habilitação nova para você atuar. Você já é biomédico. Você vai aprofundar os assuntos. Então, essa é a questão. Agora, se for uma questão prática, estética ou qualquer outra coisa que vai te dar uma outra profissão, uma outra atuação, aí vai ter que seguir realmente essa nova resolução aí. Senão, realmente, vai banalizar muitas novas profissões, né? A pessoa que faz estética vai concorrer com o biomédico, como que vai fazer, né? Ele precisa, pelo menos, ter a carga horária prática para que ele possa ter um KNAI novo. A nossa pós não te dá KNAI. Ela só simplesmente vai aprofundar seu conhecimento. Tem mais algumas perguntas do Alex. Ele pergunta, do ponto de vista de pesquisa, quais que serão os próximos passos da ciência para combater o futuro cenário das bactérias superresistentes. Alex, na verdade, a pesquisa continua sempre, né? O que acontece é que a descoberta de novas moléculas e compostos, ela não acompanha o crescimento da resistência, né? Então, por isso a gente teve esse gap bastante grande, um somatório de fatores, na verdade, né? A gente descuidou aí com o uso de antimicrobianos por um bom tempo, acredito que agora isso esteja caminhando para um caminho melhor, para um controle melhor. E, ao mesmo tempo, nós não tínhamos aí no horizonte novas, inclusive, metodologias para desenvolvimento de novas moléculas ou fármacos que venham a nos ajudar do ponto de vista de arsenal terapêutico. Agora, com a estratégia de, por exemplo, programas de stewardship, na verdade, que visam utilizar de uma forma mais racional o que a gente já tem, né? A gente sabe que se a gente deixa de usar o antibiótico, por exemplo, deixa de expor a bactéria a um antibiótico, com o passar do tempo ela volta a ser sensível, né? Então é bem por estímulo mesmo de presença do antibiótico. Então usar de forma mais racional o antibiótico já é o primeiro passo. O segundo passo é que a gente avançou bastante agora
na tecnologia de desenvolvimento de novos fármacos, particularmente com o desenvolvimento de softwares e de questão de desenvolvimento de fármacos do ponto de vista de tecnologia mesmo, de informação. Então, a gente tem hoje a capacidade de desenhar moléculas, né, que antes a gente não tinha. Então, eu acredito que novos fármacos devam aparecer aí nos próximos anos. Alguns já estão aparecendo, na verdade. A gente vai ver nos próximos anos aí, particularmente a combinação de antibióticos com inibidor do mecanismo de resistência, particularmente quando se fala de mecanismos de resistência baseado em produção de enzimas. Então, a gente vai ter compostos que aliam o agente antimicrobiano mais o inibidor da enzima. Então, a gente vai ter aí bastante antimicrobianos nesse sentido aí nos próximos anos. E a constante vigilância, né? Eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. É mais uma rotina do nosso laboratório, não só saber identificar, mas também saber ser vigilante, né? Mais alguma dúvida? Acho que... Obrigado você, Alex. Gabriele, obrigado. Perguntas com relação ao certificado? Vai ficar gravado, Marcelo. Depois eu vou colocar no site para vocês visualizarem. Bom, então é isso. Estou verificando aqui, o pessoal já está recebendo o certificado. Estou acompanhando aqui. Todo mundo que pediu já chegou para o e-mail. É isso. Obrigado, Natália.